A gente só precisa estar meditando na palavra, buscando entendimento. E isso vai se abrindo e Deus vai nos dando luz aonde não existe luz ainda, ok? E aí no versículo 3, então começa isso a acontecer. E disse Deus, haja luz, e houve luz, ok? E aí mais abaixo, no versículo 6, diz assim, e disse Deus, haja entre as águas um firmamento. Então, todas as vezes que você vê o início da criação aqui, há uma mesma palavra, e disse Deus, ok? E disse Deus, e disse Deus. Durante toda a criação, você vai ver essa mesma palavra, e disse Deus, ok? Então, é a palavra liberada da boca de Deus para a criação de todas as coisas novamente. A terra havia se tornado sem forma e vazia, mas como Deus é misericordioso, ele então refaz a sua criação para que houvesse então agora um novo habitante nela, que é o principal, né, que é o homem, que é a humanidade. Então Deus decide recriar tudo isso para que o homem pudesse habitar, e eu posso dizer mais, e o diabo fosse vencido, então, porque o futuro dele é no lago de fogo e enxofre, desde o início, ok? Então Deus já tinha um propósito para criar o homem e através da humanidade ele pudesse então trazer juízo sobre Satanás e seus anjos, ok? O plano já está escrito desde a eternidade. Deus não tem nada, nenhum plano de Deus foi feito depois. Agora não deu certo, então deixa eu fazer um novo plano. Pode ter certeza, meu amado, que todo o propósito de Deus já estava escrito desde a eternidade. Nada fugiu dos planos dele, nada saiu do controle de Deus. E entender isso é fantástico, é viver em paz, porque nós sabemos que todas as coisas já estão escritas, já estão no plano de Deus. Nada fugiu ao seu controle. E por que eu estou dizendo isso? Então, se eu falei que o verbo é uma palavra e que Jesus, o autor aqui, João, está dizendo para nós, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que João está dizendo para nós aqui, então, nesse versículo? De que no princípio Jesus já existia e ele é cada palavra que sai da boca de Deus. Então, todas as vezes que Deus libera uma palavra, ele está liberando Jesus. Então, para o Antigo Testamento e até o nascimento de Jesus, nascimento em carne, o que Deus estava fazendo cada vez que ele falava era revelando um pouco mais de Jesus, desse plano divino dele para nós. E liberando Jesus de forma profética, vamos dizer assim. Então, toda a palavra, até o dia do nascimento de Jesus, todos os capítulos, os versículos, todos os livros, tudo quando Deus falava, ele estava liberando Jesus. Porque toda palavra que sai da boca de Deus é um verbo, né? Vamos dizer assim, uma palavra. E se Jesus é o verbo de Deus, né? Se Jesus é esse verbo, então cada vez que Deus fala, ele está liberando Jesus. Então, para mim, a Bíblia inteira, cada uma dessas palavras que estão descritas nesse livro são Jesus. Porque todas as vezes que Deus fala, ele está liberando Jesus. Então, você quer conhecer Jesus? Leia a palavra. Ele é a palavra. Você quer entender como Jesus vive, como Jesus viveu no caso, né, como homem? Leia a palavra. Esse é o manual de Deus para ser como Jesus. Nós dizemos em várias letras de música ou diversas vezes numa oração que nós queremos ser igual a Jesus. Esse é talvez o pedido da maioria dos cristãos. Por quê? Porque sabem que Jesus é a expressão perfeita do Pai, é a expressão perfeita de um filho amado pelo Pai. Então, se nós desejamos isso de verdade, de todo o coração,
o nosso desejo maior deve ser ler as Escrituras, meditar nelas, porque elas é que falam sobre Jesus. Elas são o próprio Jesus, melhor dizendo. Eu gosto sempre de enfatizar isso quando eu falo. A palavra de Deus é Jesus, ok? Então, saber quem é Jesus é a palavra de Deus. Quando Deus libera uma palavra, Ele está liberando Jesus, ok? E aí Jesus é manifesto, né, ali naquela data específica quando Ele nasce. Então, Ele mesmo pode transmitir a palavra diretamente a nós. Então, até que Ele nasça, Deus libera Jesus o tempo inteiro através da palavra. E quando Ele nasce, Ele mesmo, né, traz esse entendimento para nós de quem é. Vamos lá, gente, vamos continuar. Quem é Jesus? Vamos para a apostila? Não sei se deu para vocês entenderem aí o que eu quis dizer, mas eu acredito que o entendimento ficou bem claro. E se não houve clareza, meditem na palavra ou podem me mandar mensagem que a gente esclarece qualquer dúvida. Quem é Jesus? Quem é Jesus, afinal? Homem? Deus? Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos pecados de todo mundo, ressuscitou e continua vivo hoje. Ele é Deus, mas também foi um homem e viveu na terra durante cerca de 30 anos. Jesus mudou o mundo para sempre e pode mudar sua vida também. Se a palavra de Deus é vida, né, e se ela é Jesus, como nós acabamos de entender, então por isso que eu posso crer que Jesus pode mudar a minha vida, porque a palavra de Deus é vida. Então ela é Jesus, ela vai trazer vida dentro do meu ser, dentro da minha vida. Amém? Parece redundante, né? Mas ter esse entendimento, queridos, muda tanto a nossa vida, muda tanto a nossa perspectiva sobre Deus. A Bíblia diz que Jesus é Deus revelado em forma humana ao mundo. Ele veio para nos salvar porque não conseguimos pagar o preço de nossos pecados. Essa foi sua grande missão na terra, levar o castigo de nossos pecados em nosso lugar. Mas a história de Jesus não acabou na cruz. Ele ressuscitou e continua vivo até hoje. Qual é a personalidade de Jesus? A Bíblia mostra Jesus como uma pessoa verdadeira, com emoções e pensamentos. Ela nos mostra a personalidade de Jesus que reflete a personalidade de Deus Pai. Então, quando a gente olha para as atitudes de Jesus, que nós vamos ver algumas aqui em seguida, a gente percebe justamente a expressão de Deus. Por isso que Jesus foi tão perfeito em suas atitudes, em seu comportamento, e para alguns até parece que é impossível, né? A gente ouve muito isso, né? É impossível ser como Jesus. Mas nós não estamos falando de alguém... Quando a gente fala de Jesus, nós não estamos falando de alguém simplesmente terreno, né? De alguém simplesmente dessa terra, mas nós estamos falando de alguém também celestial. Então Jesus ao mesmo tempo era Deus, 100% Deus, e ele era 100% homem. Então, entender essa questão para nós, para nossa mente, às vezes é um pouco complicado. Mas o que eu preciso entender é que Jesus é Deus e que a forma que ele tinha de se expressar e de poder vir a este mundo para nos salvar do nosso pecado, nos resgatar do império das trevas e levar novamente para o seu reino, era se tornar homem. Então, Deus se torna carne, Deus se torna humano para que ele pudesse, então, resgatar a humanidade, pagar o preço, né, pela humanidade. Então, só havia essa maneira disso acontecer. E aí, a gente teria uma longa explicação sobre isso, mas eu quero me ater de quem é Jesus. E a gente vai entender isso durante as aulas aí sobre tudo isso, ok? Algumas aulas que eu já dei falam um pouco sobre essa questão da redenção, sobre o resgate. Então dá para vocês já irem entendendo um pouco mais sobre isso.
e no decorrer das outras aulas nós vamos falar bastante sobre esses assuntos também. Então, se não ficar muito claro agora, vai ficar mais claro durante as outras aulas. Então, algumas particularidades, né, da personalidade de Jesus. Ele era cheio de amor. Jesus nunca trata as pessoas com ódio, mas sempre tem muito amor para oferecer. Então, ver as atitudes de Jesus, para algumas pessoas parece até tola, parece até incompreensível, porque o amor, ele não é algo que passa pelas emoções. Lisângela, como assim não passa pelas emoções? A vida inteira eu achei que o amor era uma emoção. Não, o amor não é uma emoção. O amor é um dos principais atributos de Deus e que, mais uma vez, é um verbo. Já reparou que a palavra amor vem do verbo amar, que diz respeito nada mais, nada menos do que uma atitude? Então, por que ele não é classificado, então, um substantivo, né, um adjetivo, e sim um verbo? Porque o amor, ele deveria ser exatamente como Deus é. Deus ama a humanidade independente do que a humanidade faça. Então, quando Deus diz que ele é amor, quando Jesus diz que ele é o próprio amor também, ele está dizendo assim, independente do que você faça, eu te amo. O amor é aceitar o outro com todos os seus defeitos e qualidades. Isso é amar. Por isso que não vou entrar aqui nesse assunto, mas vou dar só como exemplo. Por isso, muitos casamentos, muitos relacionamentos, eles têm falido porque as pessoas acham que amar passa por sentimentos. Hoje eu sinto amor por você, amanhã eu não sinto mais amor por você. É isso que as pessoas entendem como amor. E amor não tem a ver com isso. Amor tem a ver com decisão de aceitar o outro com todos os seus defeitos e todas as suas qualidades. Isso é amar. Isso é ter o amor de Deus dentro de si. Então, se você diz que ama, por isso que a primeira carta de João, se não me engano, ele vai falar muito sobre essa questão do amor. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, o amor não está em você. Porque o amor de Deus é esse que eu estou falando agora, que ama a minha vida e ama a sua vida com todos os nossos defeitos, com todo o nosso pecado, com todas as nossas deficiências, com todas as nossas debilidades, com tudo que nós somos. Então Deus não olha para mim e para você para nos abençoar, para nos dar todo o sustento diariamente, para nos dar saúde, para nos dar o que nós precisamos aqui nessa terra, somente pelas nossas atitudes, por sentimentos. Ah, hoje eu tô bravinho com o ser humano, então não vou mandar o sol. Ah, hoje eu tô bravinho com o ser humano, então hoje eu não vou mandar a noite. Ah, hoje eu tô bravinho com a humanidade, então eu não vou enviar bênçãos para eles lá na terra. Entende? Isso não passa pela mente de Deus, porque amar não é sentimento. Amar é mandamento, é um atributo de Deus. Deus é amor. Deus não sente amor. Deus é amor, ok? Essa decisão firmada dentro dele de amar a humanidade de tal maneira, a ponto de ter enviado justamente esse Jesus, o próprio Filho, para morrer em meu e em seu favor. Esse é o verdadeiro amor. Jesus é justo. Ele não trata com parcialidade, nem age por motivos egoístas. Então, esse é outro atributo de Jesus, outra personalidade que nos intriga bastante, que traz para nós uma reflexão a cada dia. Por quê? Porque a justiça, queridos, não tem a ver com aquilo que me beneficia. A justiça tem a ver com aquilo que é correto, com aquilo que é segundo a palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Se você fez algo errado e alguém te denuncia por esse algo errado que você faz, o justo é você confirmar que realmente foi você o autor daquele erro. Quando você tenta, de alguma maneira, se defender desse erro, colocando outra pessoa no lugar,
ou dizendo que a culpa é de outra pessoa, você não está agindo com justiça, porque a justiça diz respeito àquilo que é correto, aquilo que é certo. Então esse foi só um exemplo muito bobo que eu dei, mas que reflete exatamente como nós agimos diante da sociedade, diante das pessoas, as pessoas que nos rodeiam. Por isso que a verdade, ela está ligada à justiça, ok? E a mentira está ligada à injustiça. Então, todas as vezes que cometemos uma mentira, estamos agindo com injustiça. E todas as vezes que agimos em verdade, estamos agindo em favor da justiça. Por isso que a palavra de Deus fala muito sobre justiça e muito sobre verdade. Porque aquele que anda segundo a palavra de Deus, ele vai desejar andar em verdade e em justiça. Porque assim Deus vai poder operar na sua vida. Amém? Assim eu posso dizer que eu sou filho ou filha de Deus. Jesus é misericordioso. Jesus está sempre pronto para perdoar e restaurar quem se arrepende. Cara, como eu gosto de ver essa personalidade de Jesus enquanto homem aqui na Terra. Sabe por quê? Porque a primeira vinda de Jesus, que foi essa que nós já temos escrito na palavra de Deus, que ele nasceu, viveu e foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, essa foi a primeira vinda dele. E a primeira vinda dele, qual era o propósito? A primeira vinda dele era agir com misericórdia sobre toda a humanidade que estava em pecado. Porque ele tinha uma missão de morrer em favor de todos os homens que estavam em pecado, afastados de Deus. Não havia um justo sequer na terra. Então ele precisou vir com esse propósito. Então não havia como Jesus não agir com misericórdia durante todo o tempo em que ele esteve na terra, porque esse era o propósito dele nesse momento. Ele não veio para julgar os homens, ele não veio para trazer juízo, ele veio para resgatar o que se havia perdido. Então esse é o principal propósito de Jesus com a sua primeira vinda. Então isso estava incrustado, isso estava latente para Jesus nesse momento. Ele tinha que ser misericordioso, porque o Pai estava sendo longânimo. A palavra longânimo quer dizer tardio em irar-se. Deus estava ainda dando a oportunidade do homem se arrepender dos seus pecados e assim ser salvo. Então não havia possibilidade de Jesus agir de outra maneira se não fosse através da misericórdia. Porque ser misericordioso é ter compaixão do outro, é se colocar no lugar do outro. E Jesus sabia que toda a humanidade estava perdida, estava cega, estava mergulhada no pecado. E eles não conseguiriam sair dessa situação se não fosse através do sangue de Jesus. Então, até o último momento, Jesus demonstra isso, que é a demonstração do que é ser um filho de Deus. Então, além do plano divino ser esse, ele mostra mais uma vez qual é o nosso papel hoje, ainda como filhos de Deus na terra. O nosso papel é agir com misericórdia, é agir com compaixão, porque vai vir um dia, e esse dia está bem próximo, em que realmente, na segunda vinda de Jesus, não haverá mais misericórdia. O juízo de Deus se estabelecerá sobre a terra, e aí sim, ele vai julgar vivos e mortos diante de todas as suas atitudes, e aí sim ele vai trazer o juízo e a destruição para aqueles que estão vivendo em pecado, e vai trazer vida eterna e uma vida, né, com ele, através daqueles que se salvaram, que se santificaram, que decidiram ter uma vida com Deus. Amém? Jesus tinha a personalidade de paciente. Ele não castiga logo, mas nos trata com paciência. Entra nessa questão da longanimidade que eu falei com vocês, tá bom? Aquele que é longânimo, que é tardio em irar-se, que age com longanimidade, que é um fruto do Espírito também,
ele tem paciência, porque ele sabe que o errar humano passa por uma questão do pecado mesmo, né? Então ele não age com, com ira, né, com as pessoas, porque ele sabe que muitas pessoas ainda estão cegas diante do pecado, diante da sua situação, mas Deus quer nos usar como filhos e filhas de Deus para abrir os olhos dessas pessoas e elas serem alcançadas pela salvação como nós já fomos. Então entender isso também é maravilhoso, porque a personalidade de Jesus é exatamente a personalidade que eu e você devemos ter como filhos de Deus. Amém? Ele era zeloso. Jesus estava totalmente comprometido com o propósito do Pai. Então, mais uma vez, né? Ele sabia para que ele tinha vindo. Ele sabia qual é o propósito dele aqui na terra como homem. Então, ele ia ser zeloso. Ele ia ter zelo com aquilo que Deus estava dizendo para ele fazer aqui na terra. Ele não ia sair do propósito de Deus, ainda que houvessem várias circunstâncias contrárias. Ele se manteria firme, porque ele sabia que o plano de Deus era perfeito para a vida dele. E ele tinha que cumprir o propósito do Pai. Né? Ele amava tanto a humanidade quanto o Pai, porque ele é Deus. Né? Então, o amor de Jesus pela humanidade é o mesmo amor do Pai. Ele era criativo. Jesus é inteligente e age de muitas maneiras criativas. Criatividade foi o que mais Jesus demonstrou em toda a sua vida, né? Com as várias facetas de como ele se movia pelo Espírito Santo, né? Alguns tiram sarro, inclusive, de algumas situações. Ele, né, mela lá o dedo na terra e passa no olho do cego, né? E tantas outras coisas que Jesus fez como um homem aqui na terra, que aparentemente para nós parece loucura, mas eu tenho certeza que é uma criatividade vinda do próprio Espírito Santo para cada situação, porque cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar jamais o mover de Deus. Nós não podemos limitar o mover de Deus através da vida do homem. Um homem movido pelo Espírito Santo, ele pode ter atitudes que, aos meus olhos naturais, é loucura, mas o resultado é eterno. O resultado é vida. Né? Então a gente não pode limitar jamais. Por isso que Jesus era tão criativo, porque ele era movido todo o tempo pelo Espírito. Então ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e por que ele estava fazendo. Nada nas Escrituras é por acaso. Nada. Creia que cada palavra, cada vírgula, cada letra tem um propósito ali no que está sendo dito. Amém? O que Jesus fez? Vamos lá. Jesus nasceu. Sua vida na terra começou como toda a gente, mas com uma diferença. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Seu nascimento foi ao mesmo tempo muito humilde e marcado por milagres. Sua vida toda ia ser assim, humilde, mas maravilhosa. Lucas 2, do 1 ao 7. Não vou ler essa passagem, porque vocês podem pegar aí depois e ler para a aula não ficar muito extensa. Ou para um pouquinho o vídeo aí e então leia a passagem, tá? O que eu posso dizer para vocês sobre o nascimento de Jesus que eu gosto bastante de lembrar? Só existiram, queridos, 2 homens em toda a humanidade que foram nascidos diretamente de Deus, através do Espírito Santo, através do próprio Deus. Adão foi o único homem antes de Jesus a ser criado pelo próprio Deus. Em Gênesis 1 a gente vai ver isso, né? Que Deus o cria com as suas próprias mãos, sopra o fôlego de vida sobre ele e ele passa a ser alma vivente. Então Adão também não passou por um ventre materno para nascer, ele nasceu do próprio Deus. E em seguida vem a mulher, Eva, que não foi feita somente de Deus, mas do homem, né? Deus demonstra para nós essa questão da dependência da mulher com o homem, da mulher ter sido criada, tirada do homem. Então isso é fantástico, é uma outra questão. Mas eu quero dizer para vocês, os únicos 2 homens que foram gerados pelo próprio Deus, que vieram diretamente de Deus, é Adão e em seguida Jesus, que não passaram por um processo humano de fecundação entre um homem e uma mulher através do sexo,
foram somente esses dois homens. Adão, pelas mãos do próprio Deus ali no Éden, e Jesus, gerado pelo próprio Espírito Santo dentro do ventre de Maria, que também não precisou de um ato sexual entre um homem e uma mulher. Então, o projeto de Deus era o mesmo, o mesmo projeto que Deus tinha ali no Éden, no princípio, de gerar através de Adão homens e mulheres segundo a sua imagem e a sua semelhança. Seria o que Deus então perdeu com o pecado, e ele novamente traz Jesus, criado novamente diretamente dele, para que nós pudéssemos agora ser gerados pelo próprio Deus através da ação do Espírito Santo dentro de nós. Então, para nascer de novo, nós precisamos nascer de Jesus, da água e do Espírito, ok? Então, tem outras aulas que falam aí sobre isso, eu não vou entrar nisso agora para não me estender no vídeo. Outra coisa que Jesus passou, Jesus foi batizado. Quando João Batista, o batizou, sua natureza divina foi revelada ao mundo. Aí ele começou o seu ministério com cerca de 30 anos, ok? Jesus não precisava passar pelo batismo, porque ele era o próprio Deus, ele era santo, não havia pecado em Jesus, mas ele precisava cumprir toda a justiça, que é o quê? Tudo que Deus havia predestinado para a humanidade para ser salvo, Jesus precisava demonstrar isso em atitudes. Então, quando ele vai até João Batista, ele diz: eu preciso ser batizado para cumprir toda a justiça, para cumprir toda a palavra. E ali ele estava se carregando, então, todo o pecado da humanidade e passando pelo batismo. Me deixa bastante intrigada ver que essas atitudes de Jesus justamente são em vida, lógico, para iniciar o seu ministério, porque ele ainda não havia morrido, E nós sabemos que o batismo tem a ver com perdão de pecados, Então, havia necessidade da cruz, havia necessidade da morte de Jesus para que o batismo valesse, vamos dizer assim. O homem precisa estar ciente do seu pecado, ele precisa sentir o arrependimento para ser batizado. Então, quando a gente olha o batismo de João Batista, a gente percebe que era o início de um princípio que se estenderia para depois da morte de Jesus. João estava preparando o caminho para o que Jesus faria na cruz. Então, aí sim, os princípios do batismo, de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, então iniciariam depois da morte e ressurreição de Jesus. Antes disso, era uma preparação espiritual do que havia de vir, ok? Isso está lá em Mateus do 13 ao 17, tá bom? Se vocês puderem ler lá depois, leiam também, que vai fortalecer o entendimento de vocês sobre isso. Jesus foi tentado, Jesus era tão humano como nós, com capacidade para pecar se quisesse. O diabo tentou fazê-lo pecar, mas ele resistiu. É Jesus quem nos ajuda a deixar o pecado. Lá está em Hebreus 4,15. Ângela, por que você fala que se ele quisesse, ele poderia pecar? Porque eu não falei no início aí, ou já um pouco atrás, que Jesus era 100% homem e 100% Deus? Então, sendo 100% homem, ele estava passivo, ou passível, não sei como é que eu falo aqui, ele estava suscetível a pecar. Então, ele era homem, ele tinha carne, ele tinha osso, ele tinha olhos para olhar algo e pecar se ele quisesse. Mas qual era a diferença? Justamente essa questão da divindade, dele ser espírito, alma e corpo. O que faz com que eu e você também não pequemos, que nós podemos resistir o pecado, é esse espírito vivo dentro de nós através do nascimento, do novo nascimento, de nascer da água do Espírito. Porque, como eu falei aqui, Jesus, o Espírito Santo, são eles que nos ajudam nas nossas fraquezas, e ele nos ajuda a não pecar. Então, desejar não pecar é desejar ter o Espírito Santo
constantemente te dirigindo, é estar constantemente voltado para a palavra, buscando direção de Deus em toda e qualquer situação nas nossas vidas. E isso fará com que nós possamos resistir o diabo no momento da tentação, porque a gente vai conhecer a palavra. Então, no momento que o diabo vier com uma seta, ou que ele vier com uma tentação sobre nós, nós saberemos como reagir diante da palavra, com a palavra, porque a palavra é que desfaz toda a obra do maligno. Então, se você não conhece a Bíblia, se você não conhece as promessas de Deus para você, se você não conhece os princípios bíblicos, se você não conhece o manual, você não vai conseguir resistir o mal. Você não vai conseguir resistir o diabo. E isso fará com que você seja, então, levado a pecar diretamente, ok? Então, isso que faz com que eu e você pecamos ou não. Assim também aconteceu com Jesus, porque ainda que ele era 100% Deus, ele também era 100% homem. Então, ele precisou resistir o diabo com a palavra. Sempre que Jesus foi tentado, ele resistia ao diabo com a palavra. Jesus ensinou. Jesus era um mestre maravilhoso, né? Como devia ser fantástico ouvir Jesus ensinar. Ele explicou sobre Deus e o seu reino, nos desafiando a mudar não só o nosso comportamento exterior, mas principalmente nossa atitude interior. Aí na apostila faltou esse principalmente. Quem tiver com a apostila, anota aí para não esquecer na hora da leitura ou o entendimento ficar mais correto. A palavra arrependimento, eu já falei algumas vezes aqui, vou repetir, é a palavra metanoel no grego, ok? Que diz respeito à mudança de mentalidade, mudar a mente. É isso que diz respeito a arrependimento. Se você não assistiu, volta lá, ouve a aula sobre arrependimento, você vai entender isso direitinho nos pormenores. Eu falo bem sobre isso. Então, o que Jesus começou a ensinar ali enquanto ele estava na terra e que nós devemos dar continuidade é que nós possamos ensinar a palavra para que os princípios de Deus transformem a nossa mente, mudem a nossa forma de pensar e de agir. Isso é arrependimento, ok? Diferente de remorso, diferente de outras coisas que as pessoas sentem e que não é arrependimento, porque se você não mudar a sua atitude diante de um pecado, você não se arrependeu, você só teve um mero remorso ali por alguma atitude, mas você vai voltar a praticar, e isso não é arrependimento. Aquele que realmente se arrepende, ele para com a prática do pecado, ele muda a forma de pensar sobre aquilo e então ele não pratica mais. Isso é arrependimento. Isso que